Camaradas, muita gente me mandou um corte do Paulo Cruz falando de mim num Flow News, né? O título do corte, Maxwell, para tu colocar na tela é: Paulo Cruz quebra o silêncio e é 100% sincero sobre Jones Manuel. Ó, o Paulo Cruz, ele é considerado como uma das figuras mais intelectualizadas do MBL, né? E aí eu fiquei um pouco decepcionado, porque eu esperava mais do Paulo Cruz. Talvez seja burrice minha, né? Esperar alguma coisa de figura do MBL, mas enfim, paciência, né? E aí, eu não vou fazer react da fala do Paulo Cruz, porque não tem nada de muito substantivo, né, em termos de reflexão. Mas vamos separar aqui por parte. Primeiro, o Paulo Cruz começa dizendo que é surreal, tá falando de mim, tá falando de comunismo em 2021, na era de foguete espacial, de inteligência artificial e por aí vai. E aí é curioso, Paulo, porque assim, o MBL e suas figuras, as páginas do MBL e as figuras do MBL, nos últimos 25 dias, gravaram 22 vídeos com meu nome no título ou meu rosto na capa. Ou meu rosto na capa. Isso dá uma média de quase um vídeo por dia, né? Inclusive, a quadrilhazinha do MBL apresentou um projeto de lei para criminalizar o comunismo, né, no Brasil. O Kim Kataguiri, inclusive, fez isso. Então, veja, vocês precisam se decidir. Ou o comunismo é irrelevante, ou o debate comunista é irrelevante, ou vocês param de fazer vídeo colocando meu rosto, meu nome, o nome do Ian Neves, de outras figuras, e param de apresentar projeto de lei falando sobre comunismo. Inclusive, vocês, na semana passada e retrasada, estavam fazendo uma campanha histérica, mentirosa e patética, dizendo que a direita brasileira estava sendo morta por causa do discurso de ódio dos comunistas. O imbecil, faz parte da mesma organização que você, o engenheiro Léo, foi para as redes sociais dizer que ele soube que enfermeiros e médicos estavam matando propositalmente figuras da direita, por causa de influência do discurso comunista. Então é preciso decidir, E aí, é irrelevante, não é irrelevante? É curioso o caso do movimento político supostamente irrelevante e que vocês dizem que uma das principais funções de vocês é combater. Isso por um lado. Por outro lado, o segundo argumento do Paulo Cruz é que o cara fica falando de União Soviética. Pois é, eu falo de União Soviética, falo da história das experiências socialistas. Tenho, inclusive, um livro voltado a fazer um balanço da história das experiências socialistas no século XX, né? O Batalha pela Memória, Reflexões sobre o Socialismo e a Revolução no século XX. Bota aí na tela, Maxwell. Livro que vendeu muito bem, obrigado. Já vendeu milhares de cópias, né? Já está, inclusive, citado em várias dissertações de mestrado e teses de doutorado pelo Brasil, viu? É isto. Mas não falo só disso, né? Eu sou um militante comunista do PCBR que atua no Brasil e defende uma perspectiva de uma latino-americanização e africanização do marxismo brasileiro, trazendo o debate marxista brasileiro para a realidade do que é a periferia do sistema capitalista. Veja, vocês também têm uma leitura sobre a União Soviética, sobre a história das experiências socialistas do século XX, e a leitura de vocês está baseada numa caricatura, numa mentira, que é a ideia: deu errado, então acabou o comunismo. E aí a gente faz o combate ideológico, faz a disputa, né, a política contra essa versão mentirosa, essa propaganda liberal, e a gente tem conseguido grandes frutos, né? Hoje, por exemplo, tem uma nova geração de militantes, de milhares de militantes, que, preste atenção, que não aceita mais a narrativa de que para ser comunista eu preciso renegar abstratamente, do ponto de vista moralista, tudo que aconteceu no século XX, né? Inclusive, organizações trotistas, né, mudaram seu balanço do século passado e não veem mais como essencialmente positivo ou progressista a derrubada das experiências socialistas no século XX, que eles não chamam de experiências socialistas, chamam de experiências stalinistas, socialismo burocrático, por aí vai, tudo certo, sem problemas. Mas recentemente, por exemplo, teve um racha no PSTU, em que um dos elementos do racha é que uma das alas do racha, né, mudou um pouco seu balanço histórico, não vendo mais como só progressivo a derrubada do campo socialista, analisando o quanto isso significou de um fortalecimento da contra-revolução do âmbito mundial. Não estou dizendo, presta atenção para não ter desonestidade, que esse debate no PSTU foi influenciado por mim. Não estou dizendo isso. Não estou insinuando nem nada disso. O que eu estou dizendo é, hoje a gente já conseguiu que milhares de militantes, de ativistas, de trabalhadores e trabalhadoras, de juventude, não tenha mais uma visão essencialmente negativa das experiências socialistas do século XX.
É isto, viu? E aí, se quiser negar esse debate que vocês estão perdendo, mesmo tendo todo o apoio da mídia empresarial, mesmo tendo mais dinheiro, mais estrutura e por aí vai, mas a gente tá avançando. Inclusive, aqui existe até uma aliança objetiva, né, entre direita, extrema-direita e esquerda liberal. A direita, a extrema-direita e a esquerda liberal, por exemplo, adoram Hannah Arendt e o debate tosco que tá ali na obra dela sobre totalitarismo. E a gente tá enfrentando todo mundo e tá tendo bons resultados, por um lado. Por outro lado, o Paulo Cruz vem com um argumento de acho que o Jones precisa trabalhar, precisa ir para uma fábrica, porque nem tem mais fábrica no Brasil. Veja, isso é objetivamente errado. Tem fábricas no Brasil, sim. Evidentemente que o país está em desindustrialização, vive um fortalecimento da sua dinâmica primária exportadora. Boa parte das fábricas instaladas no Brasil, em vários aspectos, são maquiladoras, mero espaços de montagem, né, de mercadorias complexas, em que o conjunto de peças, a cadeia de suprimentos, está espalhada na economia imperialista global. Mas, assim, é um tipo de argumento meio curioso, né? Que é tipo assim, o que é que esse preto aí tá falando? O que é que esse bicho tá falando aí lá de Pernambuco que ele não tá carregando pedra, né? Que ele não tá sendo porteiro, que ele não tá carregando peso. Então, Paulo, veja, eu trabalhei a minha vida inteira, né? Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, e aí já trabalhei de porteiro, já trabalhei de zelador, já trabalhei entregando almoço, já trabalhei entregando água mineral, já trabalhei vendendo jornal, já trabalhei de auxiliar de pedreiro, já trabalhei como segurança de boate, já fiz tudo que você possa imaginar. Trabalhei como office boy, continuo trabalhando, né? E conheço muito bem a realidade de empresas capitalistas, sabe? Então, assim, qual é a questão? Inclusive, toda vez que eu falo sobre a realidade de exploração da classe trabalhadora, eu trago exemplos que eu vivi na minha vida, faz com que milhares de trabalhadores e trabalhadoras se identificam, porque, como diria o Racionais MC, periferia é periferia em qualquer lugar, né? Então, as histórias são muito semelhantes, guardado a diversidade gigantesca que existe no Brasil, diversidade regional, cultural, étnica, religiosa, econômica, mas as histórias de exploração da classe trabalhadora são mais ou menos semelhantes. Aí o Paulo, por fim, vem com a caricatura de revolução armada. Veja, eu vou gravar um vídeo específico sobre isso, mas repare, a ideia de revolução, a revolução não se caracteriza pela sua forma, se caracteriza pelo seu conteúdo. Então, não existe revolução armada, isso é um erro teórico. O termo revolução armada um erro teórico, porque arma é o meio, não conteúdo. Por que a gente diz que a Revolução Gloriosa foi uma revolução burguesa? Porque a classe que impulsionou aquela revolução, porque o resultado concreto daquela revolução foi no benefício, foi no horizonte histórico da burguesia. Então teve luta armada também, viu, gente, na Revolução Gloriosa, mas a gente não chama a Revolução Gloriosa de uma revolução armada, uma revolução violenta, é uma revolução burguesa, pelo conteúdo da classe que impulsionou, que ditou o programa daquela revolução. A Revolução Francesa teve muita violência, né? Acho que todo mundo sabe disso, né? Teve armas também na mão. A Revolução Estadunidense também teve muita violência, né? Teve armas na mão, né? Teve uma guerra das 13 colônias contra a Inglaterra. Uma dessas revoluções são chamadas de Revolução Armada. Por que não? Porque não é o meio que caracteriza a revolução, sabe? Não é o meio que caracteriza a revolução. O que caracteriza a revolução é um processo político de ruptura com o poder político e com o sistema de dominação que está ali estabelecido, modificando que classes, grupos de classe, frações de classe controlam o poder político. E aí, o adjetivo dessa revolução é dado pelo sentido de classe. Então, a revolução burguesa, ela é burguesa a despeito dos seus meios por causa da classe que dá o conteúdo para essa revolução. A revolução proletária, ela é proletária a despeito dos seus meios por causa da classe que dá conteúdo. Uma revolução nacional libertadora é nacional libertadora não porque teve ou não luta armada, não porque teve ou não bomba, fuzil, terrorismo, mas pelo conteúdo de classe da revolução. Esse é o básico, né? Inclusive, não só o Paulo Cruz que não sabe disso, né? Tem trabalhista que também não sabe disso, né? Lacronte. Oh, meu Deus do céu. É muito difícil. Então, veja, a revolução é definida pelo conteúdo. Sim, a gente defende uma revolução brasileira. A essência do projeto da Revolução Brasileira é o poder político nas mãos da classe trabalhadora para realizar as transformações econômicas, sociais, culturais, para construir o socialismo no Brasil, simples e objetivamente. E aí, Paulo, veja, na sua fala lamentável, meio tosca, né? Eu esperava, de verdade, assim, eu esperava muito mais. Você tenta meio que ridicularizar a ideia comunista. Veja, eu acho que vocês precisam melhorar o discurso, viu? Eu acho, assim, vocês da extrema-direita. Porque, repare, nós, comunistas, somos muito pequenos ainda. Presta atenção. Nós, comunistas, somos muito pequenos ainda.
mas a gente está num claro processo de crescimento. Perfeito? A gente está num claro processo de, como se usa na linguagem atual, de furar a bolha. Falando de mim, particularmente, enquanto militante do PCBR, hoje, por exemplo, a gente está com interlocução, a gente está com capacidade de diálogo, com ações conjuntas com categorias de trabalhadores e trabalhadoras de todo o Brasil, e não tem uma cidade no Brasil que eu vá hoje e que não tenha, no mínimo, 20 pessoas para assistir uma palestra minha, viu? Assim, garanto para vocês. Garanto para vocês. Inclusive, estou indo agora para Balneário Camboriú. Não é a cidade bolsonarista, né? Cidade bolsonarista, cidade conservadora. A galera pegou um espaço lá, o espaço lotou em um dia, depois que a atividade foi anunciada, e tá uma briga do caralho lá no Instagram. O pessoal dizendo que tem que abrir mais vaga, que tem que pegar um espaço maior, que todo mundo quer me ver, e por aí vai. Vamos fazer atividade do PCBR, que a gente quer ir, a gente quer ir, a gente quer ir. Então é isso, viu? É cidade bolsonarista, né? Cidade bolsonarista a gente lota. A gente lota qualquer espaço hoje das cidades maiores, médias, região metropolitana e qualquer cidade do interior do Brasil. A gente coloca no mínimo 20 pessoas. No mínimo 20 pessoas. Qualquer cidade, qualquer uma. Então veja, a gente está crescendo. E a gente está crescendo porque uma parte do movimento comunista brasileiro entendeu uma boa relação entre agitação e propaganda. Entendeu que é fundamental agitar o horizonte da Revolução Brasileira, porque é a única solução para os problemas históricos da classe trabalhadora, e ao mesmo tempo, nessa agitação em defesa da Revolução Brasileira, da luta pelo poder político, colocar todos os problemas centrais e imediatos da classe trabalhadora, né? Então, fazer a conexão entre o debate da Revolução Brasileira e a falta de posto de saúde, e a rua que não está calçada, e o problema do salário baixo, do emprego ruim, da falta de mobilidade urbana, da falta de áreas verdes, do rio que está poluído, da rua que alaga, da encosta do morro que desaba, da violência policial, das facções criminosas, da falta de segurança para todo mundo, mas particularmente para as mulheres sair na rua à noite, e por aí vai. Então a gente vem, e aí falando particularmente do PCBR, a gente vem conseguindo encontrar um bom equilíbrio entre agitação e propaganda no debate público. A gente vem crescendo, vem inclusive um fenômeno que é muito curioso, vem tendo cada vez mais penetração em setores artísticos, intelectuais. Gente, eu ontem estava conversando com 3 figuras no WhatsApp que vocês não vão imaginar, viu? Eu não vou falar aqui, eu não posso falar, mas 2 dessas figuras são consideradas 2 das maiores cantoras do Brasil e o pessoal diz que são figuras conservadoras, né? Figuras mais de direita e tal. Eu acho que historicamente são mesmo assim, pensando historicamente, mas estavam trocando ideia comigo, perguntando indicação de leitura, viu? Para esse negócio aí de marxismo, como é que é isso, o que é que eu leio e tal. Assim, sabe, tem coisas que estão acontecendo que vai pegar muita gente de surpresa nesse meio do caminho. Então veja, eu esperava um debate melhor. Saiu ontem um vídeo no canal fazendo algumas perguntas básicas, né, para o grupelhozinho do MBL. O que vocês têm a propor para o Brasil? O que vocês têm a propor para a classe trabalhadora? É o quê? O prender, matou, sair matando todo mundo? Lei anti-Oruan? Sabe? O Kim Kataguiri, agora um desocupado, um vagabundo, propôs um projeto de lei na Câmara dos Deputados para punir quem usa escapamento de moto barulhento. É esse o debate sobre os problemas do Brasil? O país se estourando, né, de emprego precário, de violência, de problema, a conta de luz não para de subir, a gente está na beira de um colapso do sistema elétrico, viu, gente? Teve uma entrevista com a professora Clarice Ferraz, muito boa. É sério, gente, assistam, por favor. A professora Clarice explica como o sistema elétrico brasileiro está na beira de um colapso. A gente tem, por exemplo, um ataque aos serviços públicos sendo encomendado agora com a contra-reforma administrativa, que vai impedir, se for aprovado, não vai ser, que a gente vai derrotar, mas que vai impedir, por exemplo, que o Brasil tenha serviços públicos de excelência na saúde, na educação, no meio ambiente, na ciência e tecnologia. Então, assim, vocês da extrema-direita ficam com falsos debates, vocês não têm o que propor para melhorar o serviço público brasileiro, para criar um verdadeiro sistema nacional de mobilidade, para tratar de fato da questão ambiental, para garantir um fornecimento de energia elétrica, de água potável realmente eficiente, sabe? Para garantir uma real democratização da cultura e de oportunidades do fazer cultural, da produção cultural de norte a sul desse Brasil. Vocês não têm o que falar sobre porra nenhuma. E aí isso fica claro no discurso do Paulo, né? Veja, o Paulo Cruz é supostamente um dos maiores intelectuais do MBL, junto com o Ricardo Almeida, né? E a resposta é isso.
sabe? Eu esperava isso do tarado de Kiev, que é um imbecil, que é o bobo da corte de vocês, né? Que é o tabacu de vocês, tudo certo, assim. Mas, porra, eu pensava que vinha um pouco mais. E aí, Paulo, eu reforço, viu? Eu debateria com você, sabe? Porque aparentemente você tem nível, né? E a desculpa da galera não é, Jones só debate com gente burra. É engraçado isso, né? Porque eu debati com Kim Kataguiri. A galera fala que eu só debato com gente burra e despreparada. Então, tipo... Paulo, eu debateria com você, viu? Assim, se você quiser, inclusive a gente pode debater ainda esse ano. Não em novembro, que eu vou estar no Vietnã, é isto. Mas eu acho um espaço na agenda em dezembro. Se dezembro ficar difícil, a gente debate em janeiro. Não tem problema não, eu debato com você. Vamos embora trocar uma ideia sobre os problemas do Brasil, sobre como solucionar. Você não quer ser um crítico sobre movimento negro, sobre marxismo? A gente debate também movimento negro, marxismo, bora nessa. Agora sim, gente, na moral, tentem fazer um pouquinho melhor, viu? Tentem fazer um pouquinho melhor, porque tá ficando feio para vocês. Inclusive tá ficando tão feio que vocês, marginaizinhos, começaram a querer fugir da responsabilidade de um discurso sobre livre mercado que tá afundando, né? Vocês querem se metamorfosear em outras coisas. Vou deixar não, viu? Vou deixar não, vou para cima de vocês. Vou para cima de vocês. Vocês não vão conseguir fantasiar o discurso de vocês, não. E aí é isso. Se quiser fugir do confronto com os comunistas, né? Do debate ideológico, vocês podem fugir, mas a gente vai para cima, vai continuar crescendo. Vai continuar crescendo. Somos pequenos ainda. Mas se essa trajetória de crescimento, de aumento da organização popular, do espalhamento, né, do movimento comunista na juventude, na classe trabalhadora, na cultura e tal, já vocês vão perceber o tamanho do monstrinho vermelho que vai devorar vocês.